Olá, amigos. Este pode parecer um Conversa com a Fátima, mas não é. Hoje nós vamos discutir o nosso primeiro livro do Desafio Livrado 2023. Solta a vinheta. Pois muito bem, estamos aqui com o Lucas Lazzaretti. Como é que você está, Lucas? Tudo tranquilo? Bem, tranquilo. Lucas está aqui hoje para a gente discutir sobre o primeiro livro do nosso Desafio Livrado 2023, o livro do primeiro bimestre, ou seja, aquele livro que nós lemos em janeiro e fevereiro de 2023, que é este aqui, O Limoeiro Real, do Juan José Saer, publicado pela Sete Letras e tradução deste camarada aqui, Lucas Lazzaretti. Então, antes da gente começar, Lucas, eu queria até, na verdade, perguntar para você primeiro, assim, tua história com o Saer, assim, como é que você descobriu ele e por que você quis traduzir este aqui especificamente? Como que eu conheci? Eu conheci lendo literatura argentina, enfim. Tem uma história que eu não sei se isso é verdade ou se é alguma invenção da minha cabeça. Possivelmente o segundo, assim, isso escritores mentem, né? Então tem que cuidar com essas coisas. Mas quando eu era muito moleque, lá tinha uns 12, 13 anos, eu fui numa pescaria na Argentina com familiares e num dos postos de gasolina, o norte da Argentina é um tanto quanto pobre, assim, o nordeste ali da Argentina, Ituzaingó, Itabaté, ali na região de Corrientes. E aí, eu tinha um posto de gasolina e eu acho que eu vi, cara, não tenho certeza se eu vi, assim, tipo, nesses negócios, assim, tinha que tem livros, assim, tipo, um livro merda, assim, e eu acho que eu vi um troço, tipo, Juan José Saer. E eu era o responsável, eu era o único moleque, assim, meus tios bem mais velhos e tal. E eu era responsável pelo dinheiro, eu tava cheio de peso no bolso. E eu pensei, eu vou comprar essa parada, tá ligado? E aí depois eu pensei, não, vai dar merda, eu vou apanhar e tal, vai dar ruim esse troço aqui. E não comprei, mas o que eu lembro era disso, assim, era um nome que tava ali, eu acabei, depois cresci, enfim, li muita coisa dele. E de todos os que eu tinha lido, dos que não estavam traduzidos, esse acabou sendo o que eu pensei assim, puta, podia traduzir esse livro, assim. Poderia ter sido Cicatrizes, poderia ter sido Glossa, poderia ter sido, enfim, outros também, mas eu achei que esse era significativo, sobretudo significativo para a coleção Narratum, que é onde ele entra, assim, que é uma coleção de literatura experimental e que eu queria, enfim, seria alguma coisa nesse sentido. É legal. O Limoeiro Real é um livro da década de 70, né, do Saer, e ele é apontado pelos críticos e até pelos fãs dele, enfim, como um dos livros mais desafiadores dele, assim, um dos livros mais... Acho que é o mais. E um dos que ele mais trabalhou também, né? Parece que foram coisa tipo de 9 anos ali trabalhando nesse livro. E este aqui é um livro que conta uma história que ela parece muito cotidiana, que na verdade ele se passa ali naquela região ali de Santa Fé, né, que é uma região ali que tem várias ilhazinhas fluviais ali no Paraná, e tem uma ilha que mora o protagonista desse livro, que vai passar um dia de ano novo na casa dos parentes dele do outro lado da margem do rio, e ele vai assar um cordeiro com eles, porque é a noite de ano novo, né, o dia de ano novo, e a mulher dele, que não tem nome, né? Essa mulher ela não vai porque ela está enlutada, né? Já há alguns anos. Já há alguns anos, exatamente. E aí, a partir daí, ele conta e reconta isso, mas aí no meio desse contar e recontar, começa a aparecer uma série de outras histórias que parece uma coisa assim meio... até tipo de criação de universo, assim, né? Porque o cara começa a narrar tudo, narra o começo da povoação das ilhas ali. O começo, literalmente o começo do universo. Do universo, exatamente. Um bar e depois um futuro e uma coisa meio falqueriana ali no meio de experimentação com linguagem, prosódia no meio do texto. E uma repetição constante dentro de um tempo que é comprimido, né? Daí a gente tem você falou, né, que o Saer ele tem uma influência muito grande do Joyce e do Faulkner, mas acho que aqui o Joyce está mais patente porque o Ulisses ele é muito fácil de você lembrar dele quando a gente vê isso aqui sendo... Talvez por ser um dia o Joyce aparece, o experimentalismo, mudança de registros e estilos, o Joyce aparece. Mas a gente não pode esquecer que o Faulkner é um puta escritor, experimental à sua maneira,
talvez até mais respeitado, vamos dizer assim, mais influente para o Sayer do que o próprio Joyce, e que tem os livros tipo o Absalom, assim, que também faz isso. O Luz de Agosto também faz isso. Aí eu parei aí, tá? É? Absalom pra mim não deu não, cara. Não, então, o Absalom é esse que é o mais... Porque o pessoal acha que é o Sonho a Fúria. Não é. Sonho a Fúria é bem tranquilo, assim, tranquilo. E o As I Lay Dying também é tranquilo, assim. Esse ainda é mais tranquilo que Sonho a Fúria. O antagonismo, né? Mas o Absalom e o da... Como é que é? Palmeiras Selvagens. Palmeiras Selvagens. Eu acho que assim, você lê primeiro o Enquanto Agonismo, depois você lê Palmeiras Selvagens, depois o Sonho a Fúria, depois o Luz de Agosto. E aí se tiver muito na noia mesmo, aí você lê o Absalom. Mas sobretudo, o Luz de Agosto e o Absalom são de fato isso, assim. E tem esse jogo de ida e vinda. Já no Luz de Agosto você saca isso, assim. Toda a vamos dizer assim, a ação fica indo e vindo sem te explicar muito por que está acontecendo aquilo. Depois você entende que era, na verdade, o ponto de vista de um personagem, que tem um nome, inclusive, significativo, porque o nome dele é Hightower, não é? Que ele é o que está vendo toda a ação ali, então ele tem... Acho que... espero não estar confundindo, mas enfim... Que é a forma do Faulkner organizar. Aqui ele faz a mesma coisa, é o Venceslau, é o Lyle, que vai ser esse personagem, e aí é o que volta, né? Porque ele reincide, retorna a essa espécie de leitmotiv, de mote, que é amanheceu e já está com os olhos abertos. A partir daqui ele vai retornar e recontar sempre a mesma coisa desse dia. A partir dessa frase, que abre e fecha o livro. Que abre e fecha o livro. E que não é uma coisa Joyce, né? Vamos dizer, ou pelo menos é. Mas é uma coisa, que é uma coisa do... então, nesse sentido, parece muito banal, mas, enfim, passa nessa... E é um livro experimental, como você falou. É claramente um livro que vocês que fizeram o desafio e já leram todo ele, pelo que eu agradeço aí para quem comprou, porque é muito importante para... a continuação o da trabalho coleção. de tradução aí. Até não, o trabalho assim, eu falei assim com a mãe do grande amigo meu, que eu acho que o tradutor, o Rodrigo, Guilherme aí vão, assim, eu gostaria de desaparecer, assim, eu gostaria de não existir. É quase uma ideia do Batalha, assim, um escritor que escreve para se aniquilar, para desaparecer. Você não tá entrando na linha dos grandes tradutores popstars, assim. Não, que nem o Guilherme, que é um uso da Flip e tal, assim. Aí, Guilherme, tá vendo isso aí, ó? Um abraço aí, muso da Flip. Então, eu não sei, assim, mas, enfim, para a continuidade da coleção isso é importante. Ainda mais porque o que é legal é o seguinte, que a gente não falou, é que ele é fino, né? É um livro curto. Para tudo que ele faz de experimentação e tal, ele é um livro curto. Tanto de coisa que ele tem. Às vezes eu parava, juro, cara, assim, antes de eu traduzir, depois quando eu comecei a traduzir, eu parava e pensava assim, porra, aconteceu isso daí mesmo? Aí eu ia lá e falava, não, mas isso aconteceu antes, mas aconteceu depois. Porque o tempo é tão maluco que você acaba ficando, sabe? Tipo, não, mas essa parte aqui do bar aconteceu, da vendinha lá e tal, do armazém, como eles chamam. Aconteceu antes? Não, aconteceu depois. Pois é verdade. Porque tem para 200 e poucas páginas é muita coisa rolando. Assim. Interessante. E nesse trabalho de tradução, assim, o que você achou de mais fodido, assim, de mais desafiador nesse processo aí, cara? Porque, assim, ao mesmo tempo que ele é um livro que ele... É muito engraçado, né? Porque ele é um livro super bem escrito, assim, ele usa construções longas, frases assim, orações complicadas, mas aí se você for tentar destrinchar as orações, elas são todas muito tranquilas, assim, são muito simples. Mas assim, no conjunto a parada fica casca grossa pra caramba, assim. O que você achou aí de traduzir ele, cara? Tem alguns erros até que tem que ser consertados, que passaram na nossa revisão, mas enfim, vão ser consertados na edição. Eu acho que, na verdade, uma coisa que era muito singular, que eu cresci perto da Argentina, então eu estava sempre na Argentina e tudo mais, e eu sei como essas pessoas falam. E era como se eu escutasse... então, algumas expressões eram expressões familiares. E quando eu lia elas, era como se eu escutasse as pessoas falando e eu dissesse, eu sei exatamente o que isso significa, mas eu não sei como é que verte isso daqui para... Rosa... Como é que é? Vieja e peluda, não? Rosa vieja e peluda, que o Lyle fala uma hora que tá dando risada, que ela tá xingando ele, e ele fala,
literalmente, o que significa? Velha e peluda, cabeluda, não sei, é macaca velha, alguma coisa assim. Então, algumas dessas expressões que são muito regionais mesmo, isso talvez tenha sido um pouco a dificuldade. E quando mudou uma parte do registro, que é quando vai para essa parte mítica, assim. Ali também parece mais simples, mas aí você escrever de uma forma mais simples, porque parece um conto de... Ele fala, né? É um conto de crianças, um conto de fadas. E aí, para você fazer soar como um conto de fadas e não ficar no mesmo registro que está todo o livro, isso daqui foi talvez uma dificuldade. Porque de resto, que nem se falou, a sintaxe não é complicada, ele não é um cara que está... não tem neologismos, não tem nada. Até os nomes dos personagens são fáceis. São tranquilos, é verdade. Aliás, inclusive, preciso fazer um elogio aqui pra você, que eu até nem fiz antes da gente gravar o vídeo, mas é que eu achei muito engraçado e muito pertinente que você tenha usado certos regionalismos gaúchos na tradução, porque é o certo, porque é exatamente isso, né? Os caras que estão do outro lado, eles estão literalmente do outro lado do rio, o rio é a fronteira, cara. Então, assim, tem uns capazes, assim, que é umas coisas que talvez a galera ali mais pra cima, assim, talvez não vá sacar muito bem, capaz, não vai sacar muito comparado ao português, mas eu acho que isso aqui, cara, deu o tom da atmosfera do livro aqui na tua tradução, assim. Parricha, por exemplo, ele tinha parricha, não? Parricha pode ser traduzido como grelha. Não é? Pode ser, mas é churrasqueira. Porque se eu falar parricha, a estrutura que está montada ali, embora seja de fato uma grelha onde ele vai colocar e vai organizar o cordeiro, não sei o que e tal, não é. É a churrasqueira toda que ele montou. Muito rústico e tal, mas é isso, assim. Até é bizarro isso, né? Você vai no lugar, não, churrasco de parricha, tá? Aí você vai assim, não é, tá ligado? Quantas vezes eu fui, não é. É um bife na chapa. Tipo, eu conheço essa parada, assim. Os caras querendo vender, assim, desculpa aí, pessoal, é churrasco de paulista, assim. Então, acho que, pô, não dá, assim. Mas, enfim, porque me parecia óbvio que eles estão literalmente... Para quem conhece a geografia, no sul do Brasil, o Rio Paraná é o que vai dividir ali a partir da região de Frederico Westphalen, Iraí, ali no Rio Grande do Sul, até um pouquinho antes, né, em Santa Catarina, e ele desce, e do outro lado da Santa Fé, né? Então eu conhecia ali, enfim, então parecia normal que as pessoas falassem a gauchada. Não, mas eu achei muito legal, inclusive, assim, quando a gente fala gaúcho também não estou falando do pessoal do Rio Grande do Sul, né? Não, é o gaúcho, o povo gaúcho. Porque eles são do interior. São gaúchos, exatamente. Cara, coisas que eu achei interessante nesse livro, assim, primeiro, a obsessão do cara em descrever coisas eu achei, assim, fantástica, cara, é porque ele faz uma certa... Ele descreve cada gesto, tem uma hora que eles estão descrevendo o churrasco, e cada gesto de como a pessoa pega no copo do vinho, e como o vinho, a luz atravessa o vinho, e como a pessoa bota o copo de um lado para outro, e bota o copo aqui, tira o copo, não sei o que. Ele obriga você, meio que mais ou menos o que o Shklovsky propôs lá na questão do estranhamento, assim, ele faz um estranhamento que obriga você a olhar para aquilo ali pela primeira vez, assim. O que era natural, você estranha e de repente nota coisas que você não notaria. Exato. E aí a gente vê que existe um trabalho até meio subentende-se, né, desse desenvolvimento, que existe um trabalho de elipse, né, de redundâncias na descrição que você apaga, mais ou menos como a sarjeta do quadrinho, né, que entre um acontecimento e outro, você subentende que aconteceram coisas ali. Sim. E aqui ele tenta de uma maneira contínua e de novo, obsessiva mesmo. E assim, volta, né? Ele volta a mesma cena e descreve ela. Às vezes uma cena que apareceu de uma forma pequena, ela vai voltar e ser estendida a descrição. Outras vezes ela vai ser por outro ponto de vista. Ele faz isso de uma forma... E era complicado, às vezes eu me perdia também. Eu pensava, porra, isso aqui já aconteceu. Não, tá verdade. Então eu achei isso muito bom, assim, cara, dessa técnica que ele usou, assim, entre outras várias técnicas que ele usa, né, mas essa me chamou muito a atenção, assim, mas eu acho também que ele gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar o vídeo, assim, ele sugere alguma coisa de hipertextualidade, assim, me parece que ele tá, por esse livro aqui, recontando uma outra coisa que parece bíblica. Parece, né, enfim, que parece... Ou que a gente falou, cosmogônica.
Que talvez seja, agora não tinha pensado nisso antes, eu juro. Talvez seja uma forma dele falar, bom, isso é literatura. A gente tá sempre contando alguma outra coisa. A gente tá sempre contando uma história que já foi contada. A gente tá sempre contando, sabe? Vamos supor assim, eu fiz isso no escritor, assim, não tem nada de novo sobre o sol. Beleza, tranquilo. As histórias foram contadas, não é? Mas eu posso recontá-las de uma maneira, eu posso abrir elas de um jeito diferente, eu posso tirar uma impressão de uma forma diferente, fazer parecer isso e não ser exatamente isso. Porque não dá pra gente falar assim, não, ele tá voltando aqui ao Gilgamesh, ele tá voltando a um mito guarani, ele tá voltando ao Gênesis. Parece tudo isso, entendeu? Porque todas essas coisas são cosmogônicas, num certo sentido. Mas porque a gente não consegue colocar um alfinetinho e dizer ele tá voltando a isso daqui, ele conseguiu fazer algo fantástico, que é emular precisamente essa forma de discurso e ao mesmo tempo fazer esse jogo hipertextual. Dizer, olha, talvez toda literatura seja isso. Assim. Por isso talvez dizer que é uma briga dele com ele. O Sayer não gostava, para quem quis ficar curioso, tem o conceito de ficção, que eu também traduzi, que são ensaios. O Sayer não gostava muito dessa coisa de realismo mágico, ele achava que era muito fácil. Mas ele foi montado ali, né? Então, ele foi colocado junto com um latino-americano, ele odiava esse troço. Porque ele achava assim que, quando tem que resolver um problema, e ela criou asas e foi para o céu. Você tira uma solução do cu, tá ligado? Um Deus Ex Machina. Assim, um Deus Ex Machina que... E ele odiava isso. E ao mesmo tempo ele não era um cara realista avant la lettre, sabe? Ele não é exatamente isso. E aí o jogo do limoeiro real... Aliás, o que é um limoeiro real? Porque eu conheço limão galego, eu conheço limão Tahiti, conheço limão... Ele é aquela árvore que é né, que é apresentado no livro, ela tá lá nos fundos da casa e tudo mais, que ela sempre dá flores e frutos um ano inteiro e tal. E aí que tá o elemento, assim, o limoeiro real. O que é o real aqui? Não fica, é real de realeza ou é real de realidade? De realidade, E eu acho que esse jogo, que funciona tanto no espanhol quanto no português. Em inglês eles traduziram pro The Regal Tree. E o que é Regal? É tipo real de realeza. Tá. E aí perde essa nuance do realismo, sabe? Do real de realidade. Então ele é um cara que está trabalhando exatamente com isso, assim. Eu acho que ele parece estar preocupado em se distanciar desses caras que ele odeia. E a gente não precisa nem nomear e tal. Até porque a gente sabe o que vai dar a partir dali, né? Os filhos dessa galera são insuportáveis. Pois enfim, tem um povo ali. Engraçado como, tipo, ainda usam pra vender isso, né? Não. Puta, assim, não, porque o sujeito retoma o realismo mágico. Assim, cara... Caralho, vocês são otários, isso é coisa de colonizado. Vira um pouco, é coisa pra europeu ver, tá ligado? Engraçado isso, né? Mas enfim, uma outra coisa que eu achei muito interessante, assim, de um efeito que me causou lendo o livro, né? Aí você pode dizer se eu estou viajando ou não, mas é o seguinte, nessa repetição que ele tem de repetir os fatos, porque ele né, se vocês lerem o livro, obviamente, ele narra o fato e aí as coisas acontecem, depois ele volta e narra de maneira resumida tudo o que aconteceu até ali, com algumas mudanças que tem a ver com sempre que ele começa, vista, ele começa narrando de novo. Ele começa narrando de novo e retoma, né, faz uma espécie de resumo até aqui da história. Só que é o seguinte, ele ainda está narrando um único dia, né, e nessa repetição que tem como motivo do drama central o luto da mulher dele, que quer ficar em casa, né? Ali, tipo, o drama que está acontecendo com ele ali naquele momento. A ação é essa, né? Que ela não vai e os familiares com putos e falam, não, exato. Só que nessa questão do luto ali da mulher... o luto porque o filho morreu. O filho morreu, exato. Ele eventualmente explicita isso mais para o final do livro, mas meio que já fica subentendido que isso desde o começo. Nessa repetição dos acontecimentos sobre o mesmo dia e retomando o tema, assim, daí as irmãs dela falam, vamos buscar a mulher, daí volta, ela não quis mesmo sair, não sei o quê, não sei o quê. Cara, me parece que essa repetição, ela te mantém em um estado constante de luto também, assim, eu senti um pouco essa parada. Caralho, no sentido assim de que ele prolonga uma coisa para além do necessário, para além do tempo, e você fica ali lendo aquele negócio e você começa a se sentir um pouco melancólico também, porque você vê que aquilo ali é indissociável, mas é claro, é indissociável porque você está repetindo os acontecimentos, mas o efeito que isso causou em mim como leitor
foi essa coisa de esse luto nunca se dissolver e a coisa pairar ali cada vez mais densa, cada vez mais forte. Eu não tinha pensado nisso, tem uma puta sacada. Tem um dos ensaios no Conceito de Ficção que ele fala de literatura e Freud. Uhum. E isso seria exatamente um problema do luto, a repetição, no Freud, assim, no luto e melancolia, o que aparece e tal. Interessante. Eu não tinha pensado, mas isso é uma puta sacada, isso é uma boa leitura da coisa. Que, de fato, talvez eu tenho uma tendência a escrever e gostar de coisas melancólicas, e às vezes não consigo perceber essa... Assim, pra mim não é tão melancólico assim, é divertido, sabe? É engraçado, pô, esse personagem é engraçado e tal. Mas aí eu vejo que nem todo mundo tá achando essa coisa. Que a galera tá achando triste pra caralho. Eu achei cada vez que ele repetia, assim, eu achava cada vez mais triste, porque cada vez ele tá voltando na história da mulher que não quer sair da cama, sabe? Tipo, e aí essa atmosfera acaba ficando mais presente. E ele ficando né? puto, porque o Venceslau, o Lyle, ele concorda, ele fala assim, não, pois já deu, acabou o luto, faz anos e tal. Porque o filho morre num... Não é spoiler. Pode, não, a galera já leu. Isso aqui é uma resenha pra galera que leu. Então, o filho morreu num acidente, ele trabalha como construtor lá, como pedreiro, e ele morre num acidente besta, assim. E ele é o filho único do casal. Quando eles fazem a recontagem mítica da coisa, fica bem evidente de que eles foram os que casaram, das 3 irmãs lá, que ela tem. Ele casou com ela, que a gente não sabe. O Rogério casou com a Rosa, e o Agostinho casou com a... que eu sempre esqueço o nome, assim, que é os mais pobres e tal. E todos eles têm um monte de filhos, assim, tem vários filhos. Tem o segundo, tem o Torto, né, que é do Agostinho lá. O Rogerinho. As meninas lá, que são as filhas do Agostinho, que estão morando na cidade grande e tal. Então, e eles são o único casal com o Venceslau, e elas são o único casal com um filho só, e esse filho morre. E ela entra nesse luto. E geral, todo mundo fala, deu o tempo do luto, acabou. Mas ela não sente assim. E ele fala, não, vai lá, tenta, eu já tentei. Ele começa. E isso talvez aprofunde, por um lado, o luto dela, porque ela mantém o luto e parece como se só ela sofresse. E a gente vai vendo ao longo do livro que o Venceslau está profundamente envolvido numa melancolia também. Sim. As cenas em que ele está no rio e ele lembra os passos, é ele que está, o ponto de vista é razoavelmente dele, né? E ele lembra o filho correndo e o filho nadando e o filho fazendo tal. Porra, ele conta do pai dele. Entendeu? Da relação com o pai, quando o pai chegou na ilha, porque o pai desbravou aquela ilha, e ele estava criança, com medo, a névoa, eu consigo ver, cara, a névoa é bonita pra caralho, a névoa do rio, assim, e ele enfim, como se o luto dela, inclusive invalidasse o luto dele. E aí o livro num certo sentido, a história do luto dele lutando pelo próprio luto dele, assim, isso eu achei muito foda, cara. A partir dessa... Porque depois no final ele conta, né, de como ele ficou na merda depois que o filho dele morreu. Sim. E de que como ele foi resgatado dessa parada por uma visão mística que ele teve no Rio. Que pode ser mentira. Que pode ser mentira e pode etc. Ser fantasia, né? Mas assim. Fantasia que pode ser ele que esteja inventando pra tentar animar a mulher. Porque também é na parte em que ele tá contando um conto de fadas. E a gente não sabe pra quem ele tá contando esse conto de fadas, né? Exato. Então ele pode estar só contando a história por uma criança e suavizando. E falando, não, veja, eu. Sabe? Então assim, e aí então assim, tipo, tem essa coisa mística das ondinas e do anjo que aparece, coisa do tipo, mas também tem essa coisa cosmogônica ali do começo ali da civilização dos caras entrando ali, e aí tem o Cabeção, que é o cara que tem a casa e que pede as melancias. Ele se separa do grupo para pensar sobre o que fazer com os mortos, porque eles percebem que a primeira pessoa morreu. E aí o que a gente faz? Aí fala, não, então eu vou pensar, mas em troca de pensar e tirar esse fardo de todo mundo que quer pensar, vocês não precisam mais pensar. Agora vocês me dão um pouco da produção de então, um pouco da melancia, um pouco das galinhas e tal. E aí o bicho vai acumulando coisa, porque os caras têm que pagar e ele não faz nada, ele só fica lá pensando. Então. E é muito engraçado como ele consegue enfiar-se no meio de uma história dessas, né? Que é uma história que a essa altura do campeonato a gente não sabe nem dizer sobre o que a história é essa, porque é sobre muita coisa. Mas ainda assim há um espaço para fazer
um certo comentário, né, de classe e de coisa assim, que é muito pertinente, inclusive para você explicar a realidade que aqueles personagens estão vivendo naquele... São muito, muito pobres. Naquele momento, assim, né? Então eu achei isso, assim, cara, muito incrível. Como você falou, né, para 200 páginas, o que o cara consegue realizar é muito e é muito bem, né? Eu acho isso, assim, eu fiquei... Cara, esse livro aqui, quando eu comecei a ler, no começo, assim, eu achei meio trampo, assim, eu falei assim, pô, meio trampo ler esse livro aqui. Só que aí, conforme eu fui lendo, fui pegando algumas coisas, eu fui me sentindo cada vez mais recompensado por essas resoluções que ele dá, por esses experimentalismos, e eu acabei me sentindo muito feliz, assim, como leitor, de poder desbravar uma obra dessa, né? Eu acho que é esse tipo de sistema de desafio e recompensa que uma literatura experimental dessa é capaz de causar no leitor, e faz leitores como você, por exemplo, quererem se debruçar sobre todo esse universo e tentar ver o que existe ali. Porque realmente, cara, uma hora que você começa a sacar o que está acontecendo ali, é muito divertido. A coisa é muito massa, né? Então achei isso bem foda, assim. Os livros que é isso que é a coleção do Narrato, o Dara era isso também, assim. Uma vez, ele te cobra um preço, um pedágio talvez um pouco alto, e exige de você, não é? Ele exige de vocês, leitores, e vocês devem ter sentido isso, assim. Mas uma vez que você pagou o pedágio que você fez, a partir dali, pelo menos a minha perspectiva, é só diversão, assim, sabe? Você dali pra frente, cara, você vai tirar muito coelho da cartola. E continuar tirando, assim, porque isso é uma coisa... eu não tinha sacado... Eu não tinha pensado nesses retornos como uma repetição no sentido psicanalítico em relação à dinâmica luto-melancolia. É muito bom isso. Mas tem mais coisas, a gente pode... Não é, dá pra... a pergunta que eu faço para vocês, que eu fiz pro Yuri, a gente não vai responder, o que acontece naquela hora em que palavras estranhas aparecem. Assim, então, o que vocês acham que acontece? Eu achei difícil aquela parte ali. Depois faz sentido, assim, eu reli ela hoje. Ainda assim achei difícil sacar o que você concluiu dali, mas faz sentido mesmo, faz sentido. Mas é interessante, assim, tem uma hora que ele, nessa hora que ele muda para uma primeira pessoa, né, e conta, e o tempo meio que se desloca também, vai para um outro momento. Então, assim, bastante coisa mesmo, né. Mais algum comentário? Não, acho que é isso. É isso. Bom, cara, galera, então espero que vocês tenham gostado do Limoeiro Real. Cara, obrigado aí, Lucas, por não só discutir o livro, mas também por ter traduzido ele pra gente aqui, né, cara? Afinal de contas, é uma dessas coisas assim que a gente se sente muito afortunado aí de ter o brother pesquisando essas paradas aí, né? Fazendo o trabalho de pensar pela gente, né? Em troca de umas melancias aí, coisa do tipo. Então, mande melancias. Vamos já falar do nosso próximo livro, do Desafio Livrada. Tá com o seu aí? O meu tá aqui. Então vamos aproveitar e já falar também o nosso próximo livro do Desafio Livrada, o livro do bimestre março e abril de 2023, que nós vamos apresentar agora e concluir ele no final de abril ou começo de maio, enfim, que é este aqui, ó, o Lucas está com o seu também, né? Olha aqui, cara, que bonito, Eugênio Onegin, do Pushkin, Alexander Pushkin. Por terem mandado. Alexander Sergeyevich Pushkin. Você é amigo do Rubens, né? Eu não sou. Então, obrigado por terem mandado também. Quem mandou? A Companhia das Letras mandou. Eu pedi 2. Eu pedi um pra você e um pro Elias. Obrigado, editor da Companhia das Letras. Eu gosto muito de você. E o Rubens me deu este exemplar aqui, muito querido da parte dele. Então, obrigado aí, Rubens. Vamos tentar fazer. A gente sempre vai tentar fazer dinâmicas mais divertidas como essa para apresentar o livro. O Elias vai estar aqui com a gente comentando o Pushkin também no final do bimestre. Vamos ver se a gente fala com o Rubens também. Vamos juntar todo mundo, não? Mas é isso, galera. Então, a partir de agora, Limoeiro Real, como diz o Tia Rock, já era. Agora é Eugênio Onegin. Tá bom? Então é isso, pessoal. Cara, agradeço aí todo mundo que embarcou nesse novo formato do desafio com a gente. Espero que vocês estejam gostando. Comentem o que vocês acharam do Limoeiro, já que vocês leram também. Vamos comentar sobre isso. A gente tenta fazer um diálogo aqui na caixa de comentários. Se inscreva no canal, ajuda a gente lá no Catarse. E é isso. Um abraço aí. Tchau. Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like am I?